Olá, bem-vindos à segunda emissão do Sabores. Começo desde já por agradecer os contactos que recebemos através do nosso mail. De resto, deixaram-nos muito felizes porque para uma primeira emissão já é bastante bom. E aproveito para vos lembrar que temos um site onde podem ganhar muitos prémios relacionados com o Cartacho Capital do Vinho. De resto, hoje vamos conhecer o Museu Rural e do Vinho. Com o Humberto Vasconcelos, fomos visitar a Palhota. Ficámos a conhecer as vinhas e os vinhos da região. E, claro, provámos a gastronomia ribatejana. O ator António Silva, numa das comédias de meados do século passado, tinha uma cena em que se referia a passar férias nas termas do Cartacho. Numa alusão, naturalmente, à fama que os vinhos daquela região tinham na altura. Pois bem, os vinhos vão ser o tema central desta emissão, mas não vamos ficar apenas pelos vinhos. Há muito mais para mostrar nesta visita que fizemos ao Concelho do Cartacho. Na margem direita do Tejo, a pouco mais de 50 km de Lisboa, o Concelho do Cartacho conjuga os elementos tradicionais com a malha urbana. Nas zonas rurais, a vinha é ainda hoje uma das principais referências da atividade agrícola, contribuindo para manter a tradição dos famosos vinhos deste concelho. Tão famosos que na década de 50 do século passado mereceram esta referência do saudoso António Silva. Vai de viagem. É verdade, penaliza-me a ausência forçada, mas as desincronizações do meu fígado obrigam-me a ir a águas para o Cartacho. Águas do Cartacho para o fígado. Compreendido. Mas os tempos mudaram e hoje as velhas tabernas desapareceram. Para lembrar os espaços de convívio em volta de uns copos de branco ou tinto, o Museu Rural e do Vinho integra no seu espaço aberto aos visitantes a reconstituição de uma taberna típica onde não faltam o balcão de mármore, os barris, a telefonia, os copos de vidro grosso, o lava-mãos e as paredes forradas de cartazes da Festa Brava. Noutro edifício deste ecomuseu, guardam-se como tesouros gravuras, ilustrações, utensílios e muitos outros testemunhos que ajudam a compreender a organização e a evolução deste concelho, onde as uvas e o vinho continuam a ocupar um importante lugar na economia regional. Aqui, o visitante encontra muitos e variados apetrechos e ferramentas da vida rural que ao longo de séculos caracterizaram a região. Com a inauguração de um núcleo dedicado ao cavalo e ao touro, a relação deste concelho com o Ribatejo passou a estar ainda mais vincada. Apesar da diversidade e riqueza dos testemunhos relacionados com o vinho e a Festa Brava, esta é uma região que não esquece o Tejo.
um extenso lençol com mais de 1000 quilómetros, desde a nascente em Espanha até à Foz, em São Julião da Barra. Nas margens aluviais do Tejo, a paisagem ganha contornos diversos por entre densas vegetações. Mas as gentes do Ribatejo Ribeirinho sabem como este Tejo pode ser violento quando as suas águas sobem e semeiam destruição. É aqui, no maior rio da Península Ibérica, que encontramos a Aldeia da Palhota, construída pelos pescadores avieiros no início do século XX. Foi também aqui que Alves Redol viveu durante algum tempo para escrever Os Avieiros. Jornalista, também há quem lhe chame ecologista. Olá, Humberto, ofende-te quando te chamam ecologista ou não? Não muito. Não muito? Não muito, mas eu estou numa aprendizagem de ecologia que é sempre. Porque os problemas ecológicos de anteontem não são os de amanhã nem os de hoje. O primeiro problema grande é a variabilidade do caudal. Portanto, o rio foi conhecido as cheias do Ribatejo e hoje em dia pode-se dizer que não há água para haver cheias, porque os espanhóis ficam com ela lá em Espanha, porque todo o regadio que eles fazem lá nas zonas de norte de Badajoz e, portanto, naquele vale do Tejo, e depois reflete-se isso também. Não havendo água doce, não há peixes a subir o rio. Não havendo peixes a subir o rio, não sobe a lampreia, não sobe o sábio, não sobe... E, portanto, há todo um desconjuntar do edifício para ambiental e ecológico que depois tem reflexos na própria economia local. Olha, o Alves Redol esteve por aqui, pela Aldeia da Palhota. Foi Sim. aqui, de resto, que, penso, inspirou-se e escreveu Os Avieiros. Foi um dos sítios onde ele teve mais tempo. Para escrever Os Avieiros. Sim. Tu és um escritor também, sem dúvida, fizeste da escrita a tua vida, tens feito. Tu tens uma história interessante de quando veis para a Aldeia da Palhota que tem a ver com um prémio de jornalismo. Conta lá. Um dia estava na redação, o chefe de redação, que era o Cássio Barradas, virou-se para mim e disse-me: está há muito tempo que não ganhas nada. E disse: olha, pois não, porque para uns ganharem as reportagens, os outros têm que fazer o jornal. Ele riu-se, levou aquilo à leia de paródia e disse: amanhã trazes-me um tema de reportagem. Eu estava a reler em casa Os Avieiros, pus-me a olhar para aquilo e disse: mas onde é que andará esta gente? Parti à busca, portanto, que eu tinha já algum conhecimento da parte do livro. Comecei por Santarém, passei por aí fora, até que encontrei uma coisa que disseram, que diziam: olha, está ali uma aldeia ali à frente. Nem disseram o nome. E eu vim por aí fora, encontrei bem tudo, comecei a falar, apaixonei por isto, foi logo amor à primeira vista. Olha, vamos continuar a nossa Vamos. conversa, vamos entrar a bordo e vamos conversar um pouco. Humberto, embora este não seja um barco de pesca, há pouco falávamos dos pescadores, ainda há pescadores aqui no Rio Tejo, nomeadamente ali aqui na zona de Valada, da Palhota? Há pescadores no Tejo, então não há. Não tem aquele rendimento que tinham no tempo em que o sábio era um peixe da mesa do rei e que a lampreia padre também, mas há uns anos esta parte, apesar do rio estar poluído ainda, as águas começaram a ficar mais limpas, fizeram hectares, umas melhores, outras piores. O que é certo é que a poluição diminuiu. E há pescadores, aliás, está ali assim, estamos daqui, estamos a vê-los, e de facto já, de novo, pesca de espécimes interessantes. Voltou à pensável, mas, como é costume, que não são os pescadores que beneficiam com essa riqueza do rio, mas a ver, há. E mesmo depois, a certa altura, no verão, também há fataça. Por exemplo, ali na Palhota, o prato típico são migas de fataça ou caldeirada de fataça. Depois de preparada ou amanhada, a fataça, também conhecida por tainha, junta-se às batatas, cebolas, pimentos, tomates e alhos. Um bom azeite é fundamental e, para reforçar o sabor a tomate, um pouco de calda. Não se deve esquecer o sal, mas também um pouco de piripiri para quem gosta. Sai do lume e vai à mesa.
quem prefira branco com peixe, mas também há quem goste mais de um bom tinto a acompanhar um prato de sabor intenso como a caldeirada. Bom, de vinhos estamos a falar hoje, de vinhos do Cartacho, mas esta é a altura ideal para ficar a saber um pouco mais sobre vinhos em geral no espaço que se segue. Fruto da videira e do trabalho do homem, o vinho desde sempre foi considerado um néctar dos deuses, sendo por isso uma bebida mítica, dignificada por várias civilizações, lendas e culturas. Na mitologia romana surge também o deus do vinho, Baco, que para os gregos tomava o nome de Dionísio. No Egito, o deus do vinho era Osíris. Há quem afirme que o vinho é a bebida mais antiga e mais nobre do mundo. Reza a história que a videira terá sido plantada pela primeira vez na Península Ibérica há 2000 anos. Foi no reinado de Dom Afonso Henriques que as ordens monásticas alargaram a área de cultivo da vinha. No século XVIII, o Marquês de Pombal adotou medidas protecionistas para a região do Alto Douro e para o vinho do Porto, criando a primeira região oficialmente demarcada. Atualmente, são reconhecidas e protegidas em Portugal 32 denominações de origem e 8 indicações geográficas. Brinda-se à saúde, porque o consumo moderado de vinho ajuda a prevenir algumas doenças como o colesterol, certos tipos de cancro, a demência e a doença de Alzheimer, o envelhecimento das células e ainda protege o coração. É beber para querer. Tudo isto acontece porque o vinho é composto por centenas de substâncias, entre elas a água, proteínas, álcool, sais minerais, potássio, magnésio, cálcio, vitaminas e ferro. Vinho, um néctar dos deuses e uma companhia indispensável na boa mesa portuguesa. Já vamos voltar ao néctar dos deuses. Antes, permitam-me recordar mais uma vez o nosso site, onde poderão encontrar informações sobre as próximas emissões. E é também ali neste site que vou partilhar convosco informações sobre locais onde comer e onde dormir. Locais que temos vindo a conhecer ao longo deste país, por onde temos andado a gravar as nossas emissões. E é também através do nosso site que pode participar de um passatempo, onde pode ganhar muitos e bons prémios relacionados com o Cartacho, capital do vinho. Mas por que é que falo tanto em Cartacho como a capital do vinho? Bom, isso é o que vamos saber já de seguida. Em 2002, o Executivo da Câmara Municipal atribuiu ao Concelho a denominação de Cartacho Capital do Vinho, promovendo desde então um conjunto de iniciativas que pretendem contribuir para a afirmação da dinâmica rural deste concelho. O Cartacho é um concelho integrado na Lesíria do Tejo e no Ribatejo e desde 2002 traçou um percurso de se afirmar como Cartacho Capital do Vinho. Projeto este procura reforçar a identidade natural da nossa terra, as suas gentes, aquilo que fazem ligado ao vinho, à vinha, ao mundo rural, afirmando valores tão importantes quanto o trabalho, mas também a qualidade de vida. E o Cartacho Capital do Vinho vai-se espraiando pelas 8 freguesias do município, fundamentalmente afirmando aquilo que é a economia local, mas simultaneamente também uma forma de estar muito própria, com a riqueza das suas gentes, uma forma cultural, uma forma de agir. Cartacho, capital do vinho. Bom, mas para haver vinho é preciso haver uvas. E é por isso que estamos aqui junto de uma vinha, precisamente de onde vêm as uvas, e para percebermos melhor como tudo isto funciona, para sabermos alguns, talvez lhe chame segredos, tenho comigo o engenheiro Pedro Gil. Olá. Olá, bom dia. Bom dia, o engenheiro Pedro Gil é enólogo da adega cooperativa. É, exatamente. Primeiro, ser enólogo é uma espécie de cozinheiro dos vinhos, pode dizer-se assim?
Sim, pode-se dizer de facto que os enólogos têm uma parte ativa, no fundo têm que aproveitar todo o potencial que vem na uva, não é? E tentar chegar ao melhor produto possível. E a casta? A casta tem um pouco a ver, de certa maneira, com a qualidade, o tipo, a espécie da planta, ou não? Cada casta, portanto, no fundo é uma variedade de uva com a morfologia diferente, que vai dar aromas e sabores diferentes ao próprio vinho. Monocasta, de certa maneira, já está a dizer um pouco o que é. Digamos que é um produto novo, relativamente recente. Há uns anos não se falava em monocastas. Não, efetivamente é um produto recente, embora no estrangeiro já se tivesse apostado talvez um bocadinho mais cedo que em Portugal. Há quem diga que é uma moda. Eu acho que é um produto que poderá vir para ficar, não com a expressão que tem atualmente, mas eu acho que é um exercício interessante para quem tem vinhos provenientes de diversas monocastas, como é o nosso caso, em que temos ali a personalidade de cada casta. Olha, eu penso que ficámos a saber um pouco, naturalmente que a ideia não era sermos exaustivos, sobre as características desta região, um pouco mais sobre vinhos e do perfume do vinho, que é algo importante também, não é? Aprender a cheirar, pode dizer-se assim, o vinho. A prova de um vinho tem 4 aspectos fundamentais. O aspecto, propriamente dito, A cor, o aroma e o sabor. E ao longo da prova, os vinhos normalmente transmitem-nos sensações muito diferentes e muito agradáveis. Olha, então, para terminarmos, eu penso que o melhor é fazer o que normalmente se faz a comer ou quando se fala de vinho, que é um brinde. Proponho que selecione um dos vossos vinhos e que façamos um brinde para terminar. Vamos então? Então, o que é que vamos beber, engenheiro? Bom, neste caso estamos a falar de um tinto reserva que é feito a partir de 2 castas, o castelão e a trincadeira preta. Isto que fica aqui no copo, que dá este efeito, isto é o quê? Portanto, isto é a glicerina, no fundo, que é um componente do vinho, e também o efeito do álcool. Portanto, diz-nos de alguma forma que o vinho também tem uma graduação elevada e a glicerina que é sinónimo de macieza. Então, vamos ver se também é bom. É bom. O Concelho do Cartacho, com mais de 2 dezenas de pequenos e médios produtores, contribui com 30% da produção vinícola da região do Ribatejo. Atualmente, 8 engarrafadores levam os vinhos da região a alguns países estrangeiros e a pontos de venda em todo o país, com um significativo destaque para a oferta nos restaurantes do Cartacho. Ora bem, depois destas propostas que podem encontrar-se nos restaurantes, nós viemos à procura de outras propostas mais privadas, digamos assim. Anabela Santos, olá. Olá. Temos aqui algumas propostas gastronómicas diretamente relacionadas com a vida das pessoas do campo aqui da zona do Ribatejo, da zona de Cartaz, mais propriamente. Exatamente. Então, apresente-nos lá estas maravilhas que eu já estive a espreitar e já me abriram o apetite. Apresente-nos lá o que nos trouxe. É uma sopa do campo, no fundo, que é feita com aproveitamento de uma feijoada. Sim, sim. A seguir temos um magusto daqui, porque existem magustos. Várias formas de fazer o magusto, exatamente. Esta é mesmo cá da nossa zona.
que consiste com couves, pão de trigo e pão de milho, pronto, é o essencial, e um naquezinho de bacalhau. Ali temos uma proposta de carne. É. Este já era um bocadinho mais requintado, mas não era. Era perdizes. E como é que confeccionam essa? Esta é com feijão, arroz e couve. Aliás, de carne temos aqui esta proposta muito substancial, que à partida parece um cozido, mas é um cozido, digamos, próprio daqui da região, que é um cozido de ossos recheados. Ossos recheados. Ou carregados, já ou ossos carregados, também se chama assim. Sim. E que é feito exclusivamente com porco, não é? É os ossos dos espinhaços, que é mesmo. Exatamente. E do beiço de porco. Temos aqui porque a beiçola do porco. mais fina, no fundo, as febras, as pernas e essas coisas iam para os mais poderosos. Há aqui uma coisa que eu adoro, que é este pão, que é o torricado ou as toiras. Há quem chame torricado e há quem chame toiras. No fundo, estes cortes, Anabela, até permitem que entre o sabor do azeite e do alho, não é? Sim, e outra particularidade é como isto era para ranchos, eles cada um tinha logo o seu bocadinho. Para facilitar a partir até. Ora bem. Bom, estes vão a seguir, ficam aqui só mais um pedacinho, porque, para terminar, eu queria apresentar aqui os doces. A Anabela também nos trouxe uns doces que eu suponho que tenham a ver com a região também, claro. Exatamente. São bolos secos que geralmente todas as pessoas tinham em casa e que estava sempre pronto para alguém que chegasse a casa. Como é que se chamam estes? Estes são bolos de canela, que é a mesma massa com que se faz aquelas ferraduras dos casamentos. Não era difícil, abriu-me o apetite. Só está a faltar aqui uma coisa para começarmos este almoço, que é o vinho, naturalmente. E nós estivéssemos no cartaz. Portanto, eu vou ali ao barril e depois então vamos começar o nosso almoço. E pronto, o vinho para o almoço já cá está, tirado diretamente da pipa. A propósito de pipa, fiquem a conhecer agora o Sr. Francisco Carvalho, talvez um dos últimos tanoeiros desta região. Chamam-lhe Chico Melancia e é o último tanoeiro do concelho do Cartacho. Um trabalho duro para gente de força. Tem 66 anos, dos quais dedicou 54 a este nobre ofício. Comecei a aprender com 12 anos. Naquela altura tinha que se trabalhar, não havia outra hipótese. Temos muitos irmãos, muita gente a comer. Aprendeu tudo o que sabe com o irmão Joaquim. Agora é o único tanoeiro da região. Isto na zona havia aí perto de 20 tanoeiros, talvez. Ainda hoje marca as tábuas a carvão para as serrar com a medida certa. Um ofício de força. Não há nada que chegue à maré. Eles podem fazer o que quiserem, imitarem aquilo que quiserem, mas nunca há nada que chegue à maré. O vinho envelhecido em madeira pode ganhar sabores especiais, mas para isso há que trabalhar bem este material. A gente agarra no barril, põe aqui. Depois trabalha aqui em cima. Aqui é que se trabalha. Técnicas seculares que passaram de geração em geração. Ser tanoeiro puxa muito pela força, por isso, com o passar dos anos, ficam marcas. A idade também não perdoa. Isto é um ofício muito violento. E a gente, quando antes fazíamos carros novos e essas coisas todas, isto também arrebentou com a gente. E a gente chega a um ponto que também não tem já força suficiente para um ofício destes. Isto é carregar arcos, tem que ser com força, meter fundos é com força, é tudo à base de força, este ofício. E a pessoa também chega a ponto de está estourado, não é? Tanoaria, uma arte que começa a fazer parte da história deste país e deste concelho do Cartacho. Ainda a propósito de vinhos, a Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal lançou um novo guia de vinhos. Sabor esteve lá e dá-lhe a notícia. Escolher um bom vinho de uma boa colheita nem sempre é fácil, mas para facilitar a escolha foi lançado o Guia de Vinhos da Península de Setúbal, assim como o bilhete de identidade dos vinhos da região. A apresentação teve lugar no Clube Setubalense no passado dia 1 de março
e contou com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal e da Câmara Municipal da cidade de Sardina. Um guia prático para trazer sempre à mão. Em 160 páginas é feita a apresentação dos vinhos da região e dos 40 agentes que os certificam. É já uma segunda edição atualizada. Este é o segundo guia que nós editamos, com a preocupação de que a região disponha de um conjunto sistematizado de informação que oriente os consumidores em geral, a restauração em particular, mesmo as grandes superfícies, relativamente aos vinhos mais importantes que são certificados na região. Apurar paladares e conhecimentos, tudo num guia da Península de Setúbal para acrescentar ao conhecimento dos bons vinhos portugueses. Antes de terminar esta segunda emissão, fica de novo o pedido para que nos contactem, enviando sugestões, críticas, opiniões e, sobretudo, enviando informações sobre eventos gastronómicos de que tenham conhecimento para que possamos partilhá-los com todos os telespectadores. Fica agora de seguida uma agenda com sugestões muito saborosas. Fica também o encontro marcado para a próxima semana. Bom apetite! Em Salvaterra de Magos, durante todo este mês, é o mês da enguia. A Feira do Queijo da Serra, Enchidos e Mel, em Oliveira do Hospital, de 11 a 13. Em Coruche, Sabores do Toiro Bravo, a 11, 12 e 13. O Festival Gastronómico da Lampreia, organizado pela Confraria O Meliceiro, a 12 e 13, na Mortosa. Em Cabeceiras de Basto, de 16 a 20, a Semana da Floresta e do Cabrito. Em Valdevargo, no concelho de Serpa, a terceira Feira do Azeite de Valdevargo ocorre de 18 a 20. No próximo programa, Vila Nova de Poiares, capital universal da chanfana.